Paz do Senhor, queridos e queridas, uma vez mais estamos aqui para trazer uma palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre um Deus que visita o seu povo. Sim, e o texto que nós queremos ter por base está contido, localizado no Evangelho segundo escrever a Lucas, capítulo 7, versículo 16, que diz o seguinte: E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero estar orando com você, por você. Eterno Deus, bendito Pai, Senhor, te pedimos, ó Deus, perdão dos nossos pecados. Que o Senhor no dia de hoje venha falar com cada um, com cada uma, que o Teu nome seja glorificado e que, acima de tudo, a gente possa compreender e entender os Teus milagres. Pai, reaviva a Tua igreja, faz conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Ao longo de toda a Bíblia, Deus nunca foi um Deus distante, porque quando se olharmos para tantos textos bíblicos, nós vamos ver o cuidado de Deus em querer se relacionar com o ser humano. É bem verdade de que muitas vezes a nossa falha, os nossos pecados, é quem fazem separação de Deus. Entretanto, Deus é um Deus que ouve, que vê, que conhece e que também visita o seu povo. Sim, se nós olharmos já desde o início, lá no Éden, a Bíblia vai dizer que Deus tinha prazer em descer lá e visitar e falar com Adão. E por que conosco não seria diferente? É bem verdade de que hoje em dia nós temos visto uma raça humana que não tem mais vergonha de pecar. Peca desenfreadamente. Entretanto, nós vamos ver um Deus que ama, que se revela. E esta visita de Deus não acontece apenas para contemplar a situação do homem, mas para transformar realidades. Porque quando a gente olha para esse texto bíblico, onde a qual Deus visita o povo na cidade de Naim, a gente vai ver uma viúva que caminhava para sepultar o seu único filho. E era uma cena de dor, de luto, uma cena de desesperança que ninguém poderia mudar aquele cenário. Porque, se não vejamos bem, a gente vai ver que Jesus está saindo de outro cenário, de uma outra cena de milagre, e vai encontrar na porta da cidade uma mulher chorando. Mas quando a gente observa esse texto, uma coisa chamou minha atenção. O que, pastor? É que o texto vai dizer que Jesus sentiu íntima compaixão. Na nossa linguagem, ou no nosso modo de pensar de uma forma bem simples, Jesus sentiu a dor daquela mulher e, diga-se de passagem, muitos não sentem a nossa dor. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo de que Jesus se revela na hora certa, no momento certo, e Deus resolve visitar o funeral do filho daquela mulher. E o que eu acho mais interessante é que quando Jesus visita o que era perca, agora torna-se ganho. E deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Deus visitará o cenário de perca para transformar em celebração. Ainda que muitas vezes nós não estejamos entendendo como Ele trabalha ou como Ele quer trabalhar, mas de uma coisa tenho eu certeza: Deus chegará neste cenário de impossibilidade e mudará para milagre. Sim, milagres, porque é isso que nós queremos e pensamos e sonhamos em viver. Aquela mulher não projetou um cenário de perca para o seu filho, como talvez você que esteja aí do outro lado não tem projetado um cenário de perca, mas as circunstâncias estão dizendo para você que não tem mais jeito. As circunstâncias estão dizendo para você que está tudo acabado. Entretanto, Jesus está se revelando.
Jesus entra neste cenário. E o que eu acho lindo é que Jesus só chega na hora certa. E Jesus, quando chega, esta visita de Deus vai interromper o caminho de perca, de sepultamento, de morte. Aquele cortejo seguia para o cemitério, mas Jesus parou a caminhada. Você crê que Jesus está parando todos aqueles que estão tentando sepultar os teus sonhos? Você crê que Jesus está parando todos aqueles que querem muitas vezes frustrar aquilo que Deus determinou para você? Há pessoas que estão no caminho para o desânimo, estão caminhando para o desânimo, para a derrota, para o esfriamento espiritual. Porém, quando Deus visita, Ele sempre vai interromper aquilo que parecia ser impossível. Porque talvez a sua família esteja vivendo um tempo difícil, no seu casamento, quem sabe, mas há uma visita de Deus que pode mudar completamente essa história. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, porque a visita de Deus traz vida àquilo que parecia perdido. Jesus toca no esquife e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O que é que você entende com isso? Eu entendo que onde Deus chega, a morte perde a última palavra. Eu entendo que quando Jesus chega, o homem que até então achava que tudo estava perdido, contemplará o sinal de milagre, de vida. Porque quando Jesus chega, sonhos revivem, ministérios começam a ser restaurados. Quem sabe o ministério que você aí faz parte está quase fechando as portas, mas eu quero te dizer de que esta é a igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quem sabe na tua saúde muitos têm dito: acaba com isso, não tem mais jeito. E o Senhor está dizendo: a última palavra é a minha. E o Senhor está dizendo: o casamento, quem restaura sou eu, quem faz sou eu. Porque quando Jesus chega, a fé renasce. E a gente vê que nos vales mais profundos, Deus continua sendo Deus da vida. Porque a visita de Deus produz testemunhos. Você crê nisso? Que a visita de Deus produz testemunho? Ah, pastor, mas está tão difícil. Mas é justamente nesse momento que Jesus chega. Quando tudo parece que está perdido. Quando a situação é de calamidade. E alguns dizem: está tudo acabado. Aí Jesus mostra e diz: a última palavra é a minha. Quem dá a última sentença sou eu. Quem faz reviver os sonhos sou eu. Esta palavra Deus bradara o nosso coração. Por quê? Porque depois do milagre, toda a cidade declarou dizendo: Deus visitou o seu povo. Porque quem é visitado por Deus se torna testemunha de sua glória. Você está visitando Deus? Está recebendo a visita de Deus? Você quer que Ele te visite? Então prepara o ambiente, prepara o cenário, porque Ele vai surpreender, vai te visitar e vai restituir. Sim, Ele irá restituir tudo e você dirá: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém? Porque quando Deus visita aqueles que permanecem esperando nele, sempre vai ver o milagre. Quando Deus visita o seu povo, a sua igreja, aqueles que estavam perdidos, Deus sempre vai colocar um cântico novo de alegria, de gratidão. Amém? Eu poderia aqui citar vários personagens que foram visitados por Deus, mas eu prefiro trazer à memória este texto bíblico, onde a qual fala sobre restituição.
do filho desta viúva. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. E nunca se esqueça de que a última palavra é a de Deus. Tá bom? Você toma posse dessa palavra? Você crê que a última palavra é de Deus? Então, meu amado, compartilha com mais um, com mais 10, com mais 100, porque certamente alguém está precisando urgente da intervenção de Deus. Um abraço, fica na paz, que Deus te abençoe, que Ele te guarde e faça resplandecer sobre ti o rosto. Em nome de Jesus. Oh, glória!